Muito bom dia! Bem-vindo a mais um grupo Sol da Manhã. Hoje faremos a leitura do capítulo 3 do livro Por que o Homem é Tão Especial? Capítulo 3. O que aconteceu com o homem? Conforme discutimos nos capítulos anteriores, o homem é muito especial para Deus e foi criado para receber a sua vida divina, com o fim de se tornar filho, maduro e preparado para assumir o governo de Deus no mundo vindouro. As duas árvores. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representava o próprio Deus, como vida para o homem, uma vez que foi criado com espírito humano pelo sopro divino e também tinha a capacidade de receber a vida eterna de Deus, representada por esta árvore. Deus é grandioso, por isso ele nada impôs sobre o homem, antes deu-lhe livre arbítrio para escolher entre comer da árvore da vida ou não. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a opção sem Deus, o caminho da autossuficiência, a confiança em sua própria capacidade. Cabe aqui fazer uma observação. O conhecimento propriamente dito não é o problema, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal representa um princípio, que é deixar de confiar em Deus para confiar no próprio homem. Maldito o homem que confia no homem. No livro de Jeremias está a explicação do que acabamos de referir. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morrerá em lugares secos, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Da árvore do conhecimento não comerás. Por um lado, Deus é grandioso e deu ao homem a liberdade de escolha. Por outro lado, por amar o homem que criou, ele o admoesta sobre qual caminho não tomar. O Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Portanto, a ordem explícita que Deus deu ao homem foi não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente, nesse versículo, representa o próprio Satanás, conforme podemos verificar no último livro da Bíblia. Salientamos que Deus ordenou explicitamente ao homem que não comesse da árvore do conhecimento. Essa tática do diabo é suscitar dúvidas com respeito à palavra de Deus. Não comereis de toda a árvore do jardim.
Por meio deste questionamento, Eva foi levada a dialogar com a serpente. E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Na tentativa de dar explicações, Eva foi enredada pela sagacidade da serpente e expôs toda a sua vulnerabilidade. Aproveitando-se disso, Satanás foi ao ataque, insinuando que Deus lhes ocultava a verdade. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aquela sagaz serpente corrompeu a mente de Eva ao levantar dúvidas com relação à palavra de Deus, preparando o terreno para contradizer categoricamente uma ordem de não comer da árvore, dando-lhe a entender que Deus não queria que o homem comesse para que não se tornasse como ele, conhecedor do bem e do mal. Uma vez corrompida a mente da mulher, a emoção entrou em ação e seus olhos se abriram. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, expressa uma preocupação. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Vejamos a sequência. Primeiramente, a serpente enganou Eva com sua astúcia, fazendo-a duvidar, corrompendo sua mente, e a induziu a escolher a árvore que Deus ordenara que não comesse. Assim, ela se apartou da simplicidade e da pureza que tinha para com Deus. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e consequentemente passou a todos os homens, porque todos pecaram. Com a desobediência de Adão, o pecado entrou na humanidade, e assim todos os homens já nascem pecadores. É com tristeza que constatamos que após a queda de Adão, todo homem sem exceção é pecador. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está em Romanos. De acordo com o padrão de justiça de Deus, não há segunda alternativa para um pecador senão a morte, pois o salário do pecado é a morte. Todos nós somos descendentes de Adão, e sua ofensa a Deus, o pecado, entrou em nós, e como pecadores fomos julgados e condenados à morte. No entanto, se tivéssemos de morrer para pagar a nossa dívida, não teríamos nenhuma esperança de salvação. A situação fica ainda pior, pois conforme explicamos anteriormente, o espírito do homem foi criado pelo sopro de Deus, portanto é eterno como sua alma. A morte de um homem não é uma morte simples, isso é, não acaba para ele quando morre seu corpo, pois seu espírito e sua alma são eternos. A sua morte é, portanto, uma morte eterna. Quando tudo parecia estar perdido e sem saída para o homem pecador, Deus anunciou o Evangelho.
A palavra evangelho significa boa nova, e essa foi de fato uma excelente notícia para o homem que estava fadado a uma morte eterna. O livro de Romanos, escrito por Paulo, anuncia o evangelho de Deus, a boa nova para o homem condenado e sem esperança. A grande notícia é Deus ter enviado seu Filho para resgatar o homem do pecado e ainda salvá-lo completamente pela vida divina. Jesus veio em carne. Parecia que todo investimento de Deus ao criar o homem com o fim de entregar-lhe o governo do mundo vindouro havia sido em vão quando este caiu em pecado, pois Deus, sendo justo, não poderia simplesmente deixá-lo impune. Mas ele não desistiu do homem, antes preparou um plano para resgatá-lo. Enviou seu filho, seu único filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Sabemos pelo texto bíblico que a Virgem Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo e Deus deu à luz a Jesus. Portanto, por meio de Maria, que era descendente de Davi, Jesus veio em carne. A razão de Jesus ter vindo como um homem está explicada no livro de Hebreus. Pois, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Deus enviou seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou a carne o pecado. E quando João Batista viu que Jesus vinha para ele, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, um pecador teria que trazer consigo um animal como uma oferta por sua culpa, transgressão, para se identificar com aquela oferta, imolá-la, derramando seu sangue e queimá-la sobre o altar do holocausto para que seus pecados fossem perdoados. Em outras palavras, um animal era morto no lugar do pecador. Cristo é o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós cometemos pecados. Nós merecíamos morrer, mas ele foi castigado em nosso lugar. Na primeira epístola de João, já em sua maturidade, o apóstolo Paulo escreve: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em todos nós, em haver enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação para nossos pecados. O amor de Deus é percebido por nós nas coisas essenciais, como alimentos, água, ar e tantos outros itens. Tudo que o homem necessita para viver vem do Criador. Todavia, o ápice do seu amor está em Deus ter nos dado seu próprio Filho como sacrifício, para nos resgatar do pecado e da morte, e ainda nos dar sua vida. Um versículo da Bíblia muito conhecido que descreve muito bem isso é: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho de João é o que melhor descreve o episódio da crucificação de Jesus, pois foi o único discípulo que acompanhou de perto. João era conhecido do sumo sacerdote e por isso foi autorizado a entrar no pátio com o Senhor.
A prova de que João estava muito próximo à cruz estava no registro do seu próprio evangelho, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Se João não estivesse bem perto da cruz, como indica o registro, não teria presenciado Jesus, que estava com as mãos pregadas à cruz, mostrá-lo à sua mãe. Eis aí o teu filho. Igualmente como ele poderia ver Jesus dizendo Maria, que passaria a ser sua mãe. Muitos acham que a morte de Jesus foi provocada pelo sangue derramado pelos ferimentos na crucificação. Porém, os ferimentos causados pela coroa de espinhos na cabeça e pelos cravos nas mãos e nos pés não seria suficiente para drenar o volume de sangue necessário para consumar a morte em poucas horas. Mas Deus providenciou sua morte antes que lhe quebrassem as pernas, a fim de se cumprir a escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. Justamente pelo fato de os ferimentos da crucificação não serem suficientes para matar o condenado em poucas horas, os soldados tinham por hábito quebrar-lhes as pernas para antecipar a morte, pois o dia seguinte era sábado e se o condenado descesse da cruz, nada poderia ser feito. Os soldados quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com Jesus haviam sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como se vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. A descrição de João é maravilhosa e tem muito significado. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. Provavelmente tenha atingido alguma artéria de onde fluiu grande quantidade de sangue. Lembrando outra vez que nesse momento Jesus já estava morto. O sangue de Cristo derramado na cruz é para Deus ter base legal para perdoar os nossos pecados e efetuar a nossa redenção, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Devido à sua coloração, é possível que o sangue de longe, mas a água também saiu quando Jesus foi furado por um soldado. Foi vista somente por quem estava bem perto dele. Como João estava junto à cruz, viu a água e deu testemunho. Aquele que isto viu, testificou, e sendo verdadeiro seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Na Bíblia, a água representa a vida de Deus, a vida eterna. Isso pode ser visto nas palavras ditas à mulher samaritana junto à fonte de Jacó em Sicar. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em outra ocasião, Jesus levantou-se no último dia de grande festa e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele nascessem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, foi glorificado pelo Pai, isto é, o homem Jesus foi aprovado e aceito como filho primogênito de Deus. Após sua morte e ressurreição, isto é, depois da sua glorificação, Jesus se tornou disponível como um Espírito
para todo aquele que nele crê. Como o último Adão, ele se tornou o Espírito que dá a vida. Como o Espírito que ele se tornou, outro Consolador veio para viver dentro dos que nele creem. Certa vez, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, foi ter com Jesus de noite para saber como ele fazia coisas que o homem não pode fazer se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse mais: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar como propiciação pelos nossos pecados. Com o seu sangue ele realizou a nossa redenção, e por seu sangue Deus tem base para conceder nosso perdão aos nossos pecados. A água representa a vida divina que Deus quer dar para todo homem redimido pelo sangue precioso de Cristo. Todo homem que teve remissão dos seus pecados pelo sangue de Cristo precisa receber em seguida a vida de Deus, que é representada pela água que fluiu do lado de Jesus. Esse é o novo nascimento que Jesus apresentou a Nicodemos, nascer do Espírito. O apóstolo Paulo explica na Epístola aos Romanos: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo, porque com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é a palavra da fé que pregamos. É muito importante confessar com a boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E com seu coração crer que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para você viver por meio dele. O apóstolo afirma ainda que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, uma palavra a você, caro leitor. Você não precisa pagar nenhum preço para alcançar a salvação de Deus. Não precisa subir de joelhos centenas de degraus para receber essa graça, nem esperar melhorar sua condição. Agora mesmo, faça uma oração do fundo do seu coração dizendo: Senhor Jesus, sou pecador. Mereço morrer, mas creio que morreste por mim, e ali derramaste o teu precioso sangue para me resgatar. Ó Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Quero confessar teu nome e reconhecer que és Senhor da minha vida. Tu és meu Salvador. Entrego a minha vida a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho e fez tudo por nós. Nada precisamos fazer para obter a salvação, basta recebê-lo de graça pela fé. Esse é o Evangelho da Graça. Não é preciso subir ao céu nem descer ao abismo para alcançar a salvação. Deus nos deu gratuitamente o seu Filho para a nossa salvação. Ah, todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Mais adiante lemos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso é maravilhoso. Bem, eu espero de todo o coração que esse vídeo, que esse áudio, essa nossa leitura tenha trazido um novo tom ao seu começo de semana. Que seja uma semana maravilhosa, muito abençoada, onde você seja muito feliz. E nos encontramos aqui na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir.